Olá, sétimo ano! Desde já desejo para cada um de vocês uma ótima semana de estudos. Então vamos lá. No roteiro de estudos da atividade avaliativa da 19ª semana, você vai encontrar no primeiro item referente à organização as mesmas orientações dos roteiros anteriores. Com relação aos conteúdos escolares, já digo aqui que nós vamos aprofundar e aplicar o conceito de sincretismo religioso. Por quê? Porque nos roteiros anteriores nós conversamos sobre dois conceitos, o sincretismo e o hibridismo religioso. Beleza? Agora a gente vai, de certa maneira, aplicar alguns conceitos, fazer uma certa análise. Nós já começamos a fazer na semana passada um aprofundamento com relação ao conceito de sincretismo religioso. Então agora a gente vai continuar fazendo uma análise da realidade brasileira atual, ok? O nosso objetivo principal é o quê? Reconhecer a presença do sincretismo e do hibridismo como marcas da religiosidade brasileira. Nós já fizemos este caminho. Lembra como nós conceituamos Brasil como um grande mosaico religioso formado por diversas identidades religiosas desde o período colonial até os dias atuais. Então, nós conceituamos e conversamos o Brasil como um grande mosaico religioso. Este mosaico religioso, ele tem uma marca, que é a marca do sincretismo e do hibridismo religioso. Como assim? O sincretismo, quando uma determinada religião se apropria de elementos de outras religiões e atribui significados diferentes. O hibridismo é quando religiões diferentes, de certa maneira, unem determinados aspectos e ressignificam esses aspectos, ok? Então vamos lá. São muito parecidos. Então, agora nós vamos conversar, então, a partir daqui, discutir estratégias que promovam uma convivência ética e respeitosa entre as religiões, superando toda forma de preconceito e intolerância. Esse é o nosso foco agora. Já na semana passada nós começamos a conversar sobre isso. Temos um vídeo, continuo com esse vídeo. Se você tiver acesso à internet, acesse. Ele fala sobre o sincretismo religioso no Enem. Muito interessante. É rápido, prático e certeiro. Agora, algumas orientações para essa semana. Digo para você caprichar, porque eu ainda conto com você. Você lê essas orientações. Depois a gente tem uma pequena síntese. Com base nas orientações para o roteiro, com base nessas orientações para a atividade, escreva abaixo como é que está sendo a sua organização para o estudo. Quanto tempo você reserva para desenvolver esse roteiro? Você está conseguindo cumprir os prazos? Você está conseguindo desenvolver essas atividades? Você está conseguindo fazer uma síntese mental? Como é que está sendo este processo de estudos para você? Então aproveite esse espaço e escreva. Lembro que não precisa copiar no caderno, tá? Essa questão apenas é um diálogo que eu preciso desenvolver com cada um de vocês, ok? Então vamos lá. As orientações são as mesmas. Se você pega o roteiro impresso na escola, faça no caderno, passe a limpo aqui nessa folha, devolva na escola a folha do roteiro de estudos. Se você faz de modo online, então faça no caderno, bata uma foto da sua atividade e encaminhe através do Teams, Facebook ou Instagram, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Você já sabe o significado dos conceitos de sincretismo e hibridismo. Beleza. Já conhece esses conceitos como uma marca do Brasil, da religiosidade brasileira. Agora, vamos discutir estratégias e pensar em soluções para uma vivência ética e respeitosa. Como? Primeiro, observando essas imagens. São imagens tiradas de um site de notícias chamado Brasil de Fato. Tem o link aqui se você quiser ler a notícia completa. Ele traz alguns gráficos com relação ao primeiro semestre, ou seja, de janeiro até junho dos 6 primeiros meses de 2019, do ano passado. A partir do Disque Denúncia, o Disque 100, lá do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, nos 6 primeiros meses de 2015 a 2019, a gente percebe um certo crescimento para 2016 nas denúncias de intolerância religiosa. Para 2017, nós percebemos uma decrescente até 2018, mas em 2019 há uma outra crescente.
nas denúncias sobre intolerância religiosa. Então percebam que, comparado aos 2 últimos anos, que nós estávamos numa decrescente, o ideal seria que continuassem decrescendo. Só que há uma certa mudança no crescimento de denúncias. Perceba isso. Agora, de todas essas denúncias que foram feitas em 2019, certo? Olhando para essa última aqui, ó, de 2019, quais são as religiões ou as matrizes religiosas que se sentem prejudicadas com esse sentimento de intolerância? Percebemos que a religião que mais sofre são as religiões de matriz africana. Aqui, ó. Aqui na matriz africana entra Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Nação e outras que existem em grupos menores, principalmente no Nordeste brasileiro. Nordeste e também, não vamos dizer, na região que é a Grande São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro, a região de litoral, certo? Então, são as religiões de matriz africana, 61, certo? Agora, 18, espírita, 12, católica, 12, testemunho de Jeová, 11, evangélica, 3, cristã. Lembrando que, de certa maneira, católico, testemunho de Jeová e evangélico são igrejas cristãs. Aqui é porque, de certa maneira, falou-se sobre a religião cristã. Aqui falou sobre, se especificou as igrejas. Tá? Perceba atenção nessa pequena diferença. 2 budista, 1 ateu e 1 protestante. Mas a que mais sofre são as religiões de matriz africana, percebam. Ah tá, desculpa, aqui é não informada, né? 233. Aqui tá o 61 de matriz africana. Desculpa pelo meu engano. Então, observe estas imagens. E a partir dessas imagens eu trago aqui, deste mesmo site, Brasil de Fato, pode ver que a fonte está aqui embaixo, 3 relatos diferentes com relação às religiões de matriz africana, que é o que nós mais vemos, inclusive na nossa escola, o preconceito e a intolerância, até na sala de aula. Então, são 3 relatos de 3 pessoas diferentes, ó, da Jamila, da Idalcir e da Etelvina. São 3 relatos de pessoas que sofreram. Aqui, a Jamila sofre preconceito de evangélicos, cristãos evangélicos, não sei se são protestantes ou neoprotestantes, enfim, mas são cristãos evangélicos. Aqui a Idalcir sofre preconceito de católicos, da Renovação Carismática Católica. A Edelvina sofre preconceito da própria polícia. Então percebam que são grupos diferentes que, a partir dos seus discursos, acabam fazendo que outras pessoas sofram. Então vamos lá. Você pode pensar, por que trazer esses relatos? É uma questão que você pode me fazer, não é? Tá, mas por que o senhor está falando tanto do preconceito que existe contra as religiões de matriz africana? Porque a gente sabe que o católico também sofre preconceito, não sabe? É só olhar aqui, ó, os dados que nós temos do ano passado. Católico não sofre preconceito? Sofre. Testemunho de Jeová não sofre preconceito? Sofre. Os evangélicos não sofrem preconceito? Sofrem. Budistas, ateus, protestantes, ou não informado, né? Espíritas não sofrem preconceito? Sofrem. Mas qual é a identidade religiosa que mais sofre preconceito? As religiões de matriz africana. Olhando para o contexto do nosso bairro, da nossa escola, qual é a religião, de certa maneira, quando nós falamos em aula, é menosprezada, é ridicularizada, que eu percebo e que você percebe? Não são as religiões de matriz africana? Quando nós começamos a falar sobre matriz africana, o que a maioria em sala fala? Oh, vamos falar dos macumbeiros! Não é assim que se fala? Alguns fazem dancinha, fazem piadinhas, certo? A gente entende que existe essa dimensão. Respeitamos opiniões de todos. Mas nós precisamos pensar um pouquinho que até no nosso contexto escolar existe preconceito contra as religiões de matriz africana. Nas nossas aulas eu nunca vi alguém falando mal de identidades cristãs diferentes, de católico, protestante, evangélico, neopentecostal, pentecostal. Nunca ouvi. Agora, com relação às identidades religiosas de matriz africana, a gente sempre escuta. É ou não é? Isso é fato.
Então, por isso que eu estou falando, estou trazendo, porque são as que mais sofrem no Brasil, inclusive também no nosso bairro. São os nossos alunos que mais sofrem preconceito, são os alunos que provêm de religiões de matriz africana, seja ela candomblé, umbanda, quimbanda, nação, enfim, não importa. Por isso que a gente vai falar um pouquinho. Por isso que eu digo aqui, ó, foi escolhido falar sobre essa realidade, porque são as instituições religiosas que mais sofrem. Ok. Você percebeu que essa realidade está muito presente. Até na nossa escola, na sua sala de aula, nós já escutamos preconceitos com evangélicos, católicos, candomblecistas e umbandistas. Beleza. Essa é a nossa primeira conversa. Beleza não para o preconceito, tá? Beleza porque a afirmação está entendida. Essa é a nossa primeira conversa sobre esse tema. Como? Agora vem a pergunta, ó. Está aqui em negrito. Como nós podemos promover a convivência respeitosa entre as religiões, superando toda e qualquer forma de preconceito e intolerância? Como? O que nós podemos fazer diante dessa realidade e o que você pode fazer na sua casa e em sua família? Porque, com certeza, se você na escola fala de uma certa maneira preconceituosa, com certeza a sua família pode pensar parecido com você. Converse com pessoas da sua família, reflita sobre essas questões e escreva uma síntese aqui. Como que você pode promover uma convivência respeitosa? Você, não importa se você é cristão, se é espírita, se é cristão católico, ou evangélico, ou pentecostal, ou se é protestante, porque sabemos que no bairro existe a igreja luterana. Não importa a sua identidade religiosa, como que você, respeitando a sua identidade religiosa, mantendo todos os seus princípios, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você pensa, mantendo tudo isso, respeitando tudo isso, como é que você, respeitando tudo o que você pensa, pode conviver respeitosamente com pessoas que participam, que praticam, que acreditam, que põem a sua fé em religiões diferentes. Esse é o foco da nossa discussão de hoje. Gostaria muito de ver qual seria o pensamento de vocês. Converse com pessoas da sua família e a gente conseguiria, quem sabe, aprofundar nesse sentido, ok? A dica dessa semana são duas coisas. Primeira, uma oração e a segunda, uma ação. Oração, faça uma prece pedindo a paz entre as religiões. E a ação é, converse com alguém da sua casa, falando de tudo que nós estamos discutindo sobre sincretismo e sobre o respeito entre as religiões. E escreva como foi esse momento seu de oração e esse momento de ação. Escreva uma pequena síntese. Como é que foi? Qual foi a impressão? O que a sua família comentou? O que a sua família acha? O que as pessoas que convivem com você pensam sobre esse assunto? Ok? Mesma questão de sempre. Momento para suas dúvidas. Ok? Então, desde já me coloco à sua disposição para que a gente possa conversar um pouquinho, para que a gente possa refletir um pouquinho. Então, ótima semana, ótimo estudo e também estou disponível. Tchau, tchau!